Pois é, não sei se você está acompanhando os últimos noticiários, mas o Donald Trump falou abertamente em retaliação. Ou seja, a briga vai esquentar. A CNN chegou a mencionar retaliação e possível opção nuclear contra o Brasil. Isso acendeu um alerta completo em todo o cenário político brasileiro e até no mercado brasileiro como um todo. Afinal, se o Trump quiser, ele tem força para esmagar o Brasil ou não? Qual a sua opinião? A gente vai falar sobre esse posicionamento da CNN aqui e o que seria essa opção nuclear que o Trump poderia aplicar contra o Brasil. Outro ponto também que a gente vai falar com vocês é sobre a reação do Lula. Parece que o Lula e o pessoal dos BRICS está querendo comprar a briga contra o Donald Trump, mas será que isso vai dar bom? Pois é, tem uma proposta agora sobre a ação do Lula e dos BRICS que está incomodando muito o homem laranja, o Donald Trump. Outro ponto que a gente precisa falar é: será que o sistema abandona as pessoas? Pois é, na hora que o barco afunda, os ratos saem correndo. É simples assim. O esquerdista está sendo abandonado pelo sistema depois que o Donald Trump resolveu tocar o terror. E aí, eu vou trazer uma matéria do Mano aqui para que vocês possam ver, da Jovem Pan, onde fala exatamente isso, aquele amor, somebody love, está acabando. E aí, vocês podem ver um esquerdista caindo a qualquer momento, tá bom? Tudo isso é pauta desse editorial, então vamos lá. Não esquece de se inscrever, curtir aqui o nosso vídeo. E compartilha também, tá? Manda esse vídeo para o maior número de pessoas para que eles acompanhem tudo que está rolando na política e geopolítica aqui regional, principalmente, que a gente dá maior foco, tá bom? Então, vamos entender tudo isso. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, afinal, você que está nos acompanhando aí, busca, né, informações de qualidade, de relevância, inscreva-se no canal, porque aqui você não tem riscos, né, de pegar matérias que não são verificadas, tá bom? Bora para cima? Vamos lá? Então, bora falar de Donald Trump. É o seguinte, pessoal. Vamos lá, pessoal. Eu já falei sobre essa matéria aqui com vocês. O Trump ameaçou retaliação a países que taxarem as Big Techs. Mas não é só taxação. E o Brasil já está com esse discurso aí de taxar, né? O Brasil é o tipo de país que quer taxar até o ar que você respira. Mas é o seguinte, o Donald Trump mandou um recado muito claro. Ele disse o seguinte, como presidente dos Estados Unidos, eu defenderei nosso incrível setor de tecnologia. Então presta atenção nisso, setor de tecnologia. Não está adstrito aqui a Big Techs, contra países que o atacarem. E aí, óbvio que o recado direto foi para o Brasil. Impostos digitais, legislações de serviços digitais e regulações de mercados digitais são todos elaborados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Eles também, de forma ultrajante, dão passe livre à maioria das empresas da China. Com essa verdade, coloco todos os países com impostos digitais, legislações, regras ou regulações em aviso. É o que disse o Donald Trump. E em aviso entra aqui a nossa querida e amada República das Bananas. Agora, o porquê que eu digo que a nossa República das Bananas está na mira, está como alvo? Olha essa última publicação aqui do Martin de Luca, que é o advogado do próprio Donald Trump. Ele escreveu o seguinte, né? O Vinícius Carrion, que republicou, advogado da rede social de Trump, o Martin de Luca, né? O raciocínio perverso de Alexandre de Moraes é o seguinte: o jornalista e ativista brasileiro nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, é intimado por ter publicado um vídeo online. O Rumble é intimado por e-mail. Mas, quando chega a vez de Moraes ser notificado, ele passa 6 meses se esquivando da notificação. E quando o pedido dos Estados Unidos chega ao Brasil, o STJ declara o processo de notificação em segredo de justiça. A AGU intervém para protelar, de repente, o devido processo legal desaparece. Uma regra para o censor, outra regra para o censurado. Só que aqui eu preciso que você entenda esse ponto exato. A regra contra o Rumble. O que é
o Rumble, uma das queridas empresas de tecnologia defendidas pelo Donald Trump. Ou seja, as ações do STF colocaram o Brasil como um inimigo das ações de tecnologia do Donald Trump. Outro caso, o Gatry. O que o Gatry é? Nada mais, nada menos do que uma das queridas empresas de tecnologia do Donald Trump, dos Estados Unidos. Gatry já era monitorada pelo TSE desde agosto de 2022. Matéria do Paulo Figueiredo. A Gatry já era monitorada pelo TSE desde agosto de 2022. Instituto Democracia em Cheque, parceiro do TSE, produzia relatórios semanais sobre a rede de Jason Miller. Mensagens exclusivas mostram Ayrton Vieira pedindo o bloqueio da plataforma em outubro de 2022. Eduardo Tagliaferro, chefe de combate à desinformação do TSE, afirmou que a Gatry tinha muita gente se escondendo. Auxiliares do Moraes planejavam usar a mesma estratégia aplicada contra Telegram em março de 2022. O Instituto ironizou Marco Aurélio de Mello e Ives Granda por conhecimento jurídico, entre aspas. Documentos fazem parte da Vaza Toga, com revelações sobre a atuação irregular do STF. Ou seja, essa história de ataques a empresas norte-americanas de tecnologia não é de agora. É uma coisa já escancarada e conhecida. Dá uma olhada em outro ponto que a gente não pode simplesmente ignorar. E aqui é que entra o grande ponto. Olha só, o Vinícius Carrion fez essa publicação, né, da CNN, um trecho onde o Lorival Santana diz o seguinte, olha, o Trump está colocando seu discurso a restrição de tecnologia a determinados países, onde o Brasil é alvo. O Lorival Santana resumiu muito bem isso aí. Isso é uma opção nuclear de Trump. E isso realmente muito sério. Ou seja, a opção nuclear do Donald Trump de ser aplicada contra o sistema econômico brasileiro. E até a China tem medo disso. Quem dirá? Nós, o mico que enfrenta o gorila, né? O Trump está colocando no discurso dele é a restrição a países, e o Brasil é alvo, de acesso à tecnologia. Até que ponto? Nossa, isso é a opção nuclear, né? Isso realmente é muito sério. Foi isso que causou uma enorme crise entre Estados Unidos e China, já no governo Joe Biden. O Xi Jinping se queixou diretamente ao Biden na cúpula que eles fizeram na Califórnia disso, porque isso realmente tolhe o desenvolvimento, até de um país como a China, que tem uma imensa capacidade de inovação e de investir em inovação, né? Que dirá o Brasil, que importou no ano passado 6 bilhões de dólares em chips de diversas origens. Sabemos que a usinagem, a fabricação mesmo desses chips ocorre em Taiwan, mas eles têm tecnologia americana embarcada, né? Nesse post, o Trump disse que ele acusou esses países, né, sem dizer quais países, mas ele se referia ao Brasil e à União Europeia, de permitir livremente a atuação das plataformas digitais chinesas, né, e de regular as americanas. É claro que não é bem isso que acontece, mas na prática essa é a percepção americana, né? E eles não conseguem entender realmente essas leis no Brasil e na Europa, essa cultura a respeito do que é liberdade de expressão, que ela é muito diferente da dos Estados Unidos. Então, no momento em que o Trump aumentou as restrições ao acesso dos semicondutores mais sofisticados para a China, foi que a China baniu as licenças dos minerais estratégicos para os Estados Unidos. Então, são coisas que estão nesse nível, né, em termos estratégicos, e aí os dois recuaram e abriram mão dessas restrições. Então, esses chips eles têm uso dual, né, tanto civil quanto militar, e eles movem tudo o que se move, né, tudo, a comunicação, a eletrônica, a indústria,
os serviços, todo o funcionamento. E os Estados Unidos têm uma forte capacidade de realmente tolher o acesso de qualquer país a essa tecnologia. Ou seja, os Estados Unidos têm esse poder de tolher o acesso. Resumindo, se o Lula continua com essa batalha, nós vamos voltar aos tempos pré-históricos. Dá uma olhada nessa matéria do Tecmundo, pessoal. Últimas notícias. O BRICS prepara lançamento do PIX Global para reduzir a dependência do dólar. Meu amigo. O Donald Trump não vai deixar isso acontecer tão fácil, né? Os países integrantes do BRICS estão acelerando a implementação do BRICS Pay, que é um sistema de pagamento que promete reduzir a dependência do dólar nas transações entre eles, revolucionando o comércio internacional. A novidade tem lançamento previsto para o final de setembro, também chamada de PIX Global. A solução de pagamentos objetiva tornar as transferências internacionais mais seguras e transparentes, além de menos complexas. A plataforma se destaca ainda pelos custos reduzidos e a velocidade nas transações, o que levou a comparações com a tecnologia lançada pelo Banco Central em 2020. Ou seja, vem aqui o grupo dos BRICS lançando, né, o PIX Global. Minha opinião sincera sobre isso, 2 pontos. Primeiro, é mercado, né? É mercado, eu concordo. Tem que ter um PIX Global? Concordo demais. Quanto mais você facilitar, melhor é. E esse PIX deveria ser fomentado em todas as moedas, né? Facilitar. É muito mais fácil. Hoje o PIX brasileiro é muito mais prático e funcional do que o próprio sistema SWIFT. Você já mandou dinheiro internacional? Você tem que mandar, fazer conversão, demora um tempo para chegar. O PIX é instantâneo, automático, é bom. E um PIX global seria ótimo. Agora, e eu poderia optar, não, eu quero movimentar em ien, movimente em ien, e no que você quiser, tá certo. Agora, o problema é o impacto das decisões que se toma. Nesse momento, lançar uma medida como essa, numa ruptura com os Estados Unidos, é interessante para o Brasil? Entenderam? Esse discurso do Lula é interessante para o Brasil? Esse BRICS é um grupo confiável? Você toparia, não, eu vou deixar o meu dinheiro todo em real, ou vou deixar o meu dinheiro todo em ien? Você transformaria seu dinheiro tudo na moeda, acho que não é em ien mais, né, iene, sei lá, na moeda chinesa? Você faria isso? Esse é o grande ponto, né? A minha visão é que quanto mais facilitar acesso, para mim, melhor. Mais fácil, mais prático, melhor. Agora, o problema é que isso, né, toda medida que você toma, tem efeito colateral. E o Donald Trump não está de brincadeira com isso. Então, e a gente sabe que o negócio aqui não é uma medida ampla. Não é uma medida ampla. Porque se realmente isso aqui fosse só uma medida comercial, falou, olha, Estados Unidos, nós estamos abrindo aqui o PIX Global, e para quem quiser movimentar em dólar usando o PIX Global, tudo bem também. O problema não. A ideia é o quê? Reduzir a dependência direta do dólar, ou seja, tirar o dólar. E aí é onde entra o problema, né? Aí é onde entra o problema. Abre e fala, ó, fiquem à vontade, vocês podem movimentar em outras moedas também, não só em dólar, mas o PIX Global seria interessante, pelo menos essa é a minha visão. Vamos falar um pouquinho da brincadeira interna aqui nossa, né? Ó, primeiro, o Mota pode incluir a PEC da blindagem, né? E o fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados. O que seria a PEC da blindagem? Toda vez que um deputado ou senador agora for processado, o Congresso tem que autorizar, né? Tem que dar acesso, autorizar essa liberação, tá? Então ele tem que autorizar para que o processo tenha continuidade, para que o processo ande. Olha só, Legislativo versus Judiciário. O presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos, decidiu incluir na pauta de votação dessa semana 2 propostas de emenda à Constituição, que reforçam a blindagem de parlamentares. A chamada PEC da blindagem e a PEC do fim do foro privilegiado. A PEC da blindagem, que chegou a ser discutida em 2021, com o apoio do então presidente Arthur Lira, prevê aval do Legislativo
para ações contra congressistas e limita a situação em que eles podem ser presos, restringindo a punição a casos de flagrante ou crimes inafiançáveis. É o que já tem na Constituição. O relator designado por Mota é o deputado Lafayette Andrade, do Republicanos do MG. A proposta original foi apresentada em 2021 pelo então deputado Celso Sabino. Olha, eu sou contra blindagem dos deputados, claro, acho que essa turma aí só está preocupada neles e só pensam no próprio umbigo, mas o que muda com a regra do jogo? Depois que a gente viu o ativismo judicial perseguindo opositores políticos, a nossa percepção de mundo acaba mudando. Hoje, sinceramente, eu já nem sei o que te responder. Se sim, não. Eu acho que tem que proteger do judiciário mesmo, porque está limitando, não os corruptos, está limitando é quem é conservador, ou seja, há uma perseguição política. Essa é uma opção. Agora a outra. Não, mas por outro lado também, os corruptos vão todos se blindar. O problema não é a forma. O problema é quem está utilizando o mecanismo. Tá? Porque assim, tendo ou não tendo PEC da proteção, cá entre nós, corrupto vai preso nesse Brasil? Não. Então dá para chamar impunidade? O Brasil em si já é uma impunidade. Agora, se a gente pensar por outro prisma, né? Há uma perseguição a deputados de direita? Ah, sim. Uma lei que fala que só o Congresso poderá, vai mudar o jogo? Também não. Porque o STF declara inconstitucional, o STF fala que naquele caso em específico, porque o cara tem sei lá, tem a barriga grande, esse caso não. Então, hoje eu acho que isso é tudo um teatro, né? Eles não fazem leis, não fazem nada, são eles que escolhem o que funciona no Brasil, e isso só custa muito caro pra gente, né? Vamos lá, matéria do Metrópolis aqui para vocês, tá? Ó, Senado aprova ouvir Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no TSE. Isso é boa, hein? O Tagliaferro era o assessor direto do ministro Alexandre de Moraes, que era responsável por fazer as investigações, inclusive do Guethrie lá. O Moraes abriu um processo de investigação contra o Tagliaferro, e inclusive pediu extradição dele. Hoje, o Congresso Nacional ouviu o Tagliaferro. Eu vou além. O Congresso Nacional deveria, através de uma comissão, emitir um relatório pedindo a oitiva do Tagliaferro, mas pedindo que não seja feita a extradição, porque ele fez denúncias gravíssimas contra o Judiciário. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou na terça-feira um requerimento para convidar Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, para falar sobre conversas com assessores. O requerimento foi apresentado pelo senador Magno Malta na esteira da divulgação dos relatórios dos chamados Arquivos do 8 de Janeiro, do jornalista norte-americano Michael Schellenberg. Segundo Malta, tais documentos revelam graves indícios de suposta atividade irregular no TSE e no Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha, nenhum jornal quis debruçar sobre aquilo que ficou conhecido como Vaza Toga 2. As denúncias do Tagliaferro, nenhum jornalista quis sequer levar isso em discussão. A justificativa apresentada pelo Magno Malta para ouvir Tagliaferro é de que a comissão foi criada para monitorar a propaganda eleitoral. Não, o negócio de combate à desinformação, né? Foi criada para monitorar a propaganda eleitoral, mas sua função teria sido desviada para fazer investigações criminais. Além de Tagliaferro, foram convidados outros 2 juízes do gabinete de Moraes no Supremo. São eles Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar, e Ayrton Vieira, que faz parte aí desse último vazamento, né? Juiz instrutor. Segundo o presidente da comissão, o senador Flávio Bolsonaro, a audiência deve ser marcada para a próxima terça-feira, dia 2/9, às 11 horas. Meu amigo, ouvir isso aí vai ser interessante, né? Para título de conhecimento, tá? O senador Magno Malta afirma que o juiz Marco Antônio Martins Vargas teria dado aparência de legalidade a documentos e ordens supostamente produzidas pelo gabinete de Moraes. O juiz Ayrton Vieira, por sua vez, teria admitido em mensagens a prática de medidas arbitrárias, além de ter agido de forma irregular. É audiência de custódia de pessoas presas por participação nos atos de 8 de janeiro, proferidos como comentários jocosos. Então,
por que eu disse que isso aqui seria muito bom para a gente a título de informação, né? A título de conhecimento, para a gente saber como que é o sistema, como que funciona o sistema. Porque na prática, isso aqui não se leva a nada. Não leva a nada. Por que eu te explico que não leva a nada? É simples. Lembra que o Mike Pence foi ouvido também numa comissão? Um ou outro jornal falou ali do Mike Pence, das denúncias dele. Mas aqui no Brasil, vai ter alguma punição? Alguém resolveu investigar? Alguém resolveu levar a sério? Não, o sistema está feliz da forma que está. Então, o Tagliaferro falando vai ser bom para você, brasileiro, não ser enganado, para você formar suas convicções, para você saber como é que funciona a regra do jogo. Ou seja, para a gente estar exposto, né, a carnificina desse sistema sangrento. Mas que vai mudar na oitiva, né? Depois que a Vaza Toga foi liberada, que os escândalos foram liberados e tá tudo bem, ficou por isso mesmo. Agora, se mudar o sistema, sei lá, alguma coisa aconteceu, o Homem Laranja dá conta e entra um cara de direita em 2026. Aí vai ser bom. Aí o jogo fica interessante. Vamos lá. É bom demais ver como o sistema promete se defender, ninguém larga a mão de ninguém, mas hora que o Trabuco Laranja vira pro lado deles, né, eles pulam fora do jogo. Dá uma olhada nessa matéria do Gazeta do Povo. O Petro acusa os Estados Unidos de criarem uma ficção sobre o cartel para derrubar o Maduro. É tudo uma ficção. É uma ficção. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou nesta segunda-feira que o cartel de Los Soles é uma invenção. Não existe cartel de Los Soles. Nossa, que isso? É uma invenção da extrema-direita. Não, ainda vou colocar aqui, ó. Cartel de Los Soles é uma invenção da extrema-direita, liderada pelos Estados Unidos, para justificar ações contra governos latino-americanos que não seguem a linha de Washington. Governos democráticos como o Maduro. Que coisa linda, né? O cartel de Los Soles não existe. Igual o Foro de São Paulo nunca existiu, né? Nunca existiu o Foro de São Paulo. É a desculpa fictícia da extrema-direita para derrubar governos que não lhes obedecem, escreveu em sua conta na rede social X. As declarações aconteceram no momento em que os Estados Unidos reforçam sua presença militar no Caribe, especialmente no porto da Venezuela. Segundo a agência Reuters, o governo americano, do Trump, enviou um cruzador, o USS Lake Erie, e o submarino nuclear USS Newport News, para se juntar às operações no Caribe. Olha, eu concordo com o Petro, é só uma ficção, tá? Só uma ficção da qual fez com que os Estados Unidos apreendessem hoje mais de meia tonelada de ficção. Ou seja, 499 milhões de dólares em ficções embalados em papelotes, com pó branco de ficção lá dentro, tá? De uma ficção branca, que tá lá dentro. É só uma ficção. Aquele pó branco é uma ficção. Então os Estados Unidos tá minando a ficção da esquerda, tá? Porque isso é ficção da extrema-direita, né? Não existe. Então os Estados Unidos hoje apreendeu mais de quase meio bilhão de dólares em ficções de coisas que não existem, tá? E aí, o interessante é que o mundo inteiro não acredita mais nesses caras. E a hora que a pressão começa, até aquele negócio de ninguém solta a mão de ninguém cai por terra. Ó, é interessante aqui, ó. O mano, ele, eu não sei se ele é esquerda, eu acho que ele é meio esquerda, né? Ó, após Nicolás Maduro enviar 15 mil militares para a fronteira com a Colômbia, o presidente, ó, escrever errado aqui, não é Gabriel não, é Gustavo Petro, tá? O presidente Gustavo Petro negou que ajudará o venezuelano em uma possível retaliação dos Estados Unidos. É o estagiário, tá, gente? Põe a culpa no estagiário, não é Gabriel, é o Gustavo Petro, tá? Petro afirmou que o governo Trump está usando o narcotráfico como pretexto para invadir o país vizinho. É tudo ficção. Mas, na hora H, falou, opa, se vira aí, Maduro. Vale dizer, Marinho, que nesse contexto
turbulento, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, já deu declarações de que o governo de Trump estaria usando o narcotráfico como uma desculpa para justificar uma posterior invasão militar sobre a Venezuela. Mas, ao mesmo tempo, o presidente colombiano garante que nenhum soldado colombiano entrará numa aventura como essa, que nenhum cruzaria a fronteira e que o exército colombiano existe exclusivamente para defender o território colombiano, né? Ou seja, deixando claro que, apesar de retoricamente ele fazer uma espécie de linha auxiliar do governo Maduro, na prática ele não irá entrar junto do governo Maduro em caso de qualquer escalada desse conflito, que por enquanto o que nós temos foram essas movimentações de navios americanos, essa movimentação de tropas, mas não há ainda uma que fique atitude claro, concreta de invasão ou ataque americano à Venezuela. Verdade... Vale dizer... Pois é, a verdade é que o cara não vai entrar nessa. E nem o Lula. Ele quer, mas não vai. Como já dizia o poeta, né? Macaco velho não mete a mão na cumbuca, não pula em galho seco, não entra em arapuca, né? Você já conhece essa aí. Então, o que acontece? Hoje a Colômbia já é dominada por um narco-estado. Dá uma olhada nessa do Metrópolis aqui. Colômbia diz que 34 militares foram sequestrados e a mando da guerrilha. O governo da Colômbia diz que 34 militares do país foram sequestrados na região de Guaviare, a mando de um grupo dissidente das Farc, liderado pelo guerrilheiro mais procurado do país, que é o Iván Mordisco. A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez. Os dois homens teriam sido sequestrados por civis que estariam supostamente infiltrados, ou sendo forçados por Mordisco no município del El Retorno. De acordo com o chefe do Ministério da Defesa da Colômbia, os militares retornavam de um país na região quando foram detidos. A grande questão é: o caos mantém o presidente de esquerda no poder. Você acha que o Petro, em algum momento, ele quis resolver esse problema aí? Você acha mesmo? A Venezuela é perigosíssima, menos que o Brasil. O Brasil é um dos mais caóticos aqui de toda a América, talvez do mundo. Mas você acha que eles querem resolver isso? Não. Quando quer, faz. Cara, o Caiado mostrou isso pra gente. Goiás, hoje, sem sombra de dúvidas, é muito seguro para se viver. Quando quer, faz. Mas eles querem? Não. Olha isso. Matéria da Gazeta do Povo. O Stedley, que é o líder do MST, cobra Lula a apoiar a Venezuela e Cuba contra a guerra híbrida dos Estados Unidos na América Latina. É isso aí, Stedley. Continua. Manda o Lula pegar uns navios aqui e ir lá ajudar o Maduro. Continua. O aliado histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, João Pedro Stedley, um dos líderes dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, cobrou o governo para que apoie as ditaduras da Venezuela e Cuba contra o que chama de uma guerra híbrida dos Estados Unidos na América Latina. A cobrança foi feita nesse final de semana, em meio à movimentação de 3 navios de guerra norte-americanos para a costa venezuelana para reprimir cartéis e o tráfico de drogas no continente. Essa justificativa, no entanto, não convenceu o Stedley, que afirma que os Estados Unidos estão se movimentando contra o continente latino como um todo para manter a sua influência e, no caso do Brasil, arrecadar dinheiro para que o governo americano siga fabricando e enviando armas para guerras. Olha só. Abre aspas, nesse momento, todas as forças populares da esquerda, da classe trabalhadora, dos camponeses, devemos nos juntar em solidariedade à Venezuela e Cuba. Apoiado! Eu apoio isso. Parabéns para o Stedley. Nós deveríamos bancar ônibus para mandar todo mundo da classe da esquerda para a Venezuela para ajudar. Olha o que ele falou. Neste momento, todas as forças populares de esquerda, da classe trabalhadora de esquerda, dos camponeses de esquerda, MST, devemos nos juntar à solidariedade de Venezuela e Cuba. E eu concordo. Não deixem a Venezuela sucumbir sozinha. Sucumbam junto com ela, né?
Não deixem o ditador. A Venezuela não, porque o povo venezuelano é muito bom. Então, eu acharia ótimo se o Lula pegasse ônibus, navios, e mandasse todo mundo falar assim, ó, nós estamos fazendo aqui uma aliança do Foro de São Paulo bolivariana para mandar esse pessoal para lá, para ajudar o nosso companheiro Maduro. E aí, quem discorda do Stedley? Eu até topava, né? Aí um aumento do ICMS se o dinheiro fosse para isso, um aumento do IOF se o dinheiro fosse para isso, para mandar todo mundo para lá. E eu ainda acho que o Lula, em solidariedade, deveria ir com frente de batalha para ajudar. Alguém discorda do que eu falei? Coloca no comentário só pra gente saber, tá? Pessoal, brincadeira, isso aqui foi uma ironia, tá? Vocês sabem disso. Agora, recado rápido, tá? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Você não pode ficar limitado a um país, a uma regra só. Você acha que aquele pessoal que está fugindo da Venezuela para cá, do Brasil, está feliz com aquilo? Você acha que os cubanos que enfrentam ali uma jangada para arriscar morrer no mar para chegar em Miami, tão feliz com aquilo lá? Então, assim, eu sou defensor que você tenha sempre um plano B, tá? Uma outra residência, 2, 3, 4 residências se for o caso. Que aí você tem liberdade para escolher. Você imagina se estoura uma guerra aqui no Brasil? Tá, eu sei que a maioria de vocês acha que isso não pode acontecer, tá tudo bem. Mas e se acontecer? Você não queria ter a chance de sair fora e falar, ô, eu nem moro aí mais, tô saindo. Eu tenho residência em outro país me recepciona bem. Não, eu tô indo pro Paraguai, tá? Tô indo pro Uruguai, tô indo pro Panamá. Ou melhor, ter uma residência fiscal fora, num futuro, onde você paga 0 de imposto do que você vende para fora. Não seria interessante? Isso é bom, não é não? Vamos lá, vamos além. Além de ter residência fiscal, né? Você poderia pôr o seu filho, estourou uma guerra no Brasil. Eu vou mandar meu filho para o Uruguai, que o custo de medicina é de graça e um dos tops. Não seria bom? Então, assim, se isso é interessante, você acha que um seguro liberdade seria interessante para você? Você vai clicar aqui na descrição e a gente vai, tá? Bater um papo. Você vai marcar uma consulta e a gente vai estar aqui preparado para te atender da melhor forma sobre isso, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.